dessa luta diária que ele tem se disposto a lutar. Agradeço ao Senhor, Pai, e peço que o Senhor encha a vida dele de saúde, de motivação para que ele continue essa batalha árdua, que o Senhor encha o coração dele de motivação, que o Senhor abençoe a vida dele, Pai, que ele continue firme e forte, conquistando cada vez mais corações a favor do nosso Senhor Jesus. Agradeço, Pai, pela família dele, que o Senhor possa o capacitar com muita sabedoria, que a palavra de Deus venha reta e de forma a transformar o coração de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Obrigado conosco nessa manhã, que na sua muita bondade Ele possa permitir que nós saiamos daqui nesta manhã, não como nós entramos, mas que possamos levar um pedacinho da graça, da bondade, da misericórdia dele, e que essa manhã possa significar na sua vida e na minha vida um impacto da vontade de Deus, porque não faz nenhum sentido nós virmos aqui, como eu sempre digo, de manhã e sairmos e voltarmos do mesmo jeito, como se fosse apenas um ritual religioso. Essa definitivamente não é a vontade de Deus para a nossa vida, assim como não é a vontade de Deus para a nossa vida que nós também entremos nesse planeta e saiamos deste planeta, desta vida, deste mundo, do mesmo jeito. Não é vontade de Deus que nós vivamos a nossa vida simplesmente um dia atrás do outro e vamos levando e pensando qual vai ser o dia da morte. Vem sol, passa o sol e a gente diz menos um dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que definitivo e peremptoriamente Deus de fato tem um plano para a sua vida. Pode parecer uma frase de efeito, pode parecer uma frase feita, até porque muitas vezes a gente escuta alguns pregadores ou alguns irmãos dizendo: meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida. Parece uma frase vazia, mas não é. Deus ele tem um plano para a gente. E existem planos específicos e existem planos que são genéricos, mas definitivamente a Bíblia nos dá autoridade para nós entendermos que nós não estamos aqui neste planeta, nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para comermos, e eu vou usar uma palavra aqui meio engraçada que um amigo meu fala, comermos e estrumarmos, como animais que simplesmente comem e estrumam. Isso seria muito pouco para a capacidade de um ser que é a imagem e a semelhança de Deus. Se nós de fato somos a imagem e a semelhança de Deus, nós não podemos entender que somos apenas animais criados para simplesmente vivermos, simplesmente procriarmos e levarmos a nossa vida. Até os animais têm um propósito específico. Até os animais têm um porquê. Eu queria que quem pudesse abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 39, e a gente vai ler a partir do versículo 13. A versão a qual eu vou ler é a versão NTLH, que eu gosto muito, que é a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, mas você pode abrir em qualquer outra. Jó 39, 13. Abram os seus iPads, abram os seus celulares. Antigamente era abra a sua Bíblia, né? E se você não tiver nada para abrir, só lê. A gente já tem Bíblia de graça na parede também. É um negócio sensacional. Assim diz a palavra de Deus: como batem rápidas as asas da avestruz, mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importa com que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim,
sem juízo e não lhe tem sabedoria. Porém, quando a avestruz corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Aqui Deus nos mostra que até os animais têm um jeito, um propósito e uma vocação. E Deus aqui é Deus que está falando, e ele faz a comparação de 3 animais. Ele apresenta um cavalo, apresenta uma avestruz e apresenta uma cegonha. Primeiro fala da avestruz. Olha, a avestruz bate muito forte a asa dela. Ela é forte em bater a asa. Mas é o seguinte, a cegonha não bate tão forte. Só que a cegonha consegue voar a 2.800 metros de altitude. Qual é o ponto mais alto do Brasil? O ponto mais alto do Brasil fica ali na Amazônia, chama-se Monte... eu esqueci o nome agora. 2.800 metros de altura, não, 2.500 metros de altura, é um monte lá na Amazônia, 2.500 metros. A cegonha consegue voar mais alto, voa muito alto, mesmo tendo asas muito menores que a da avestruz. E Deus começa a falar da avestruz. Ele assim, olha, a avestruz não tem sabedoria. A avestruz, e de fato não tem. A avestruz ela tem um cérebro menor que o olho dela. Ela quase não tem cérebro, é verdade. O olho dela é maior que o cérebro dela. E ele conta aqui que a avestruz simplesmente põe seu ovo, põe no chão e que o ovo se vire. Ela não está nem aí. E fala o seguinte, só que a avestruz é uma ave que não voa, mas é uma ave que corre mais do que um cavalo. Vocês sabiam que isso é verdade? Eu fui atrás para saber. Uma avestruz, ela faz 80 km por hora. Ela chega a 80 por hora e ela é capaz de correr a 70 km por hora por meia hora. Uma ave com 2 patas. E qual é a velocidade de um cavalo? Não é o cavalo que corre. O cavalo ele corre, em média, 60 km por hora quando ele está em disparada. E o recorde mundial de um cavalo são 69 km por hora. E a avestruz consegue fazer 80. Olha só que coisa maluca. Por que nós usamos os cavalos nas guerras e não usamos as avestruzes nas guerras que se usavam no passado? Porque o cavalo tem uma outra característica que a avestruz não tem. A avestruz tem medo. A avestruz é medrosa do cavalo. Apesar de correr menos, o cavalo, ele não é medroso. É uma característica dele. Por isso que ele foi usado como uma arma de guerra. Se o cavaleiro estiver mandando o cavalo ir, ele simplesmente vai. E vem flecha, e vem inimigo, e vem gente atacando o cavalo. E ele vai obedecendo o cavaleiro, ele não está nem aí. Ele vai para morrer. Ele tem coragem, que uma avestruz não tem essa coragem. Cada animal com uma vocação, com um jeito de ser. A avestruz, uma ave, que corre muito, mas não serve para montaria. Existe uma corrida lá, mas é um negócio exótico pra caramba. Não serve para montaria, não serve para velocidade, apesar de correr mais que o cavalo. E não serve para voar também. Agora, para que serve a avestruz? A avestruz é tido como o animal que dá o melhor couro, melhor que o couro bovino. A avestruz é tido como um animal que dá a melhor plumagem. A pluma é usada para uma série de fins, desde ornamento até o conforto do travesseiro, do colchão, etc. E a avestruz eu nunca provei, mas dizem que tem uma carne maravilhosa, que lembra a carne bovina, só que muito mais magra. E a criação ela é mais simples, porque o gado precisa de muito pasto e de muita água, e a avestruz, por ser uma ave, precisa de muita pouca água. As avestruzes selvagens conseguem inclusive viver sem beber água, simplesmente extraindo a umidade do próprio alimento que ela come das árvores. Consegue viver no deserto. Não é à toa que tem uma pata igual pata de camelo, inclusive não parece pata de ave, um bicho meio híbrido. Vocações completamente distintas, utilidades distintas, cada animal com a sua vocação. Eu pergunto, e você? E eu? Qual que é a nossa vocação?
Deus também fez o ser humano com uma vocação. E Deus fez cada ser humano com uma vocação. Vocação vem da palavra vocare, que a gente fala também que é chamado. Vocare, chamar, chamado. Vocação. Qual é o seu chamado? Se nós não sabemos qual que é o nosso chamado, se nós não sabemos qual que é a nossa vocação, nós podemos correr o risco de fazer a coisa errada na vida. Podemos talvez ser uma avestruz que queira voar como uma cegonha, mas nunca vai conseguir levantar voo e vai levar uma vida frustrada, porque vê as cegonhas voando e fala: como eu queria voar, meu Deus. Talvez Deus diga para você: você não é cegonha. Descubra qual que é a sua vocação. Você é avestruz. Mas de que adianta ser uma ave que não voa? Mas você corre mais do que o cavalo. E talvez o cavalo fala: qual que é a minha vocação? Se na hora de correr, esse bicho desengonçado de 2 patas consegue correr mais rápido que eu. A minha carne não dá para comer, eu não sei fazer nada. Eu sou cavalo, só sirvo para correr. Eu não tenho outra coisa, minha carne não presta, é dura. Mas esse bicho aqui corre mais que eu. Ah, mas eu te dei coragem que esse bicho não tem. Então você tem uma vocação cavalo, que está vinculado à sua coragem. E a avestruz, tadinha, ela tem a vocação de dar carne. A sua vocação é morrer e alimentar os povos, alimentar as pessoas. Mas não deixa de ser uma vocação. Qual que é a vocação? A que Deus tem nos chamado? Eu, seu Maia, tenho certamente um chamado muito específico, uma vocação muito específica. E Deus quer que cada um de nós consigamos descobrir se nós somos avestruzes, se nós somos cegonhas, se nós somos cavalos, ou qual que é a grande vocação latente que está dentro de nós, que nós podemos exercer. Exercer aonde? Existe uma vocação individual e existem vocações que são coletivas. Você tem certamente uma vocação. Esta igreja tem uma vocação. Este país tem uma vocação. Nações, reinos são levantados por Deus para um propósito específico dele, para o cumprimento da missão dele, que é implantar o reino dele na terra. Qual é a vocação desta igreja? Qual é o papel desta igreja na implantação do reino de Deus em Águas Claras? Qual é o papel desta igreja na implantação do reino de Deus dentro da sua vida? Qual é o seu papel dentro desta igreja para auxiliar esta igreja no cumprimento da vocação dela? São perguntas que não podem passar em branco. Ou nós corremos o risco de vivermos a vida sem um sentido específico. Caminharmos, comermos, trabalharmos, dormirmos, acordarmos, criarmos filhos e dizermos: é isso, eu arrumei meu emprego, está resolvida a minha vocação. Eu te asseguro que é muito mais do que isso. Um dos focos da pregação de Jesus Cristo é a implantação do reino de Deus na terra. Ele gasta muito tempo falando sobre isso. Eu queria convidá-los agora a mudar o texto. Vamos fazer um pulo bem grande, de Jó até Jesus. Abra agora no Novo Testamento, no capítulo 25 do livro de Mateus. 25 do livro de Mateus.
não precisa mostrar ainda, mas ali já começa, né? O reino de Deus, o reino dos céus, dependendo da tradução, é um dos focos da pregação de Jesus. O reino. O reino. Curiosamente, a gente fala muito de salvação, a gente está muito preocupado com a nossa salvação, a gente está muito preocupado com a nossa vida depois da morte, e eu prego isso constantemente, que muitos de nós vêm para a igreja, não porque amam a Deus, não porque amam o reino de Deus, mas porque se amam e vêm para a igreja porque estão atrás de um seguro anti-inverno e pensam, se eu for, eu me livro do tridente eterno espetando minha bunda. Outros vêm para a igreja também porque se amam e falam, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de dinheiro, e me disseram que se eu for lá, eu vou ser abençoado, eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar dinheiro, meu marido vai se converter, e como eu me amo, eu sou atrás de uma vida boa. Tudo bem ser assim, mas essa não é a melhor das motivações. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei no Café com Deus hoje. No Café com Deus, em um determinado momento, dentro de um determinado contexto, eu contei essa seguinte história. Um irmão falou assim, o meu sonho, o meu desejo, o que eu quero é que o meu filho me ame. Essa fala é muito bonita, essa fala é muito linda, essa fala, ela traz consigo um arcabouço conceitual muito interessante, mas eu fiz uma parte e disse o seguinte, olha, o nosso desejo pode ser esse, que o nosso filho nos ame, mas o nosso filho, criança, ele na verdade ele se ama, ele não nos ama, ele se ama, porque amor não é sentimento, amor é atitude. Escrevam isso, amor não é sentimento. Escrevam, amor não é sentimento, amor é atitude. Sentimento é paixão. Paixão que você tem pelo seu namorado, pela namorada, sentimento. Tesão, as crianças já subiram, né? Tesão é um sentimento bom, saudável, está vinculado à paixão. Você olhar para o seu noivo, para a sua esposa, e tem aquele fogo, oh, coisa boa. Isso é de Deus, Deus que colocou, não foi o capeta que pôs, não. Amém. Não foi o capeta. Alguns falam assim, tem gente que fala, né, não, o sexo é só para reprodução, não é para o prazer é pecado. A grande prova de que o sexo é para prazer e não só para reprodução foi porque Deus inventou o clitóris, senão nem faria. Então assim, está muito claro que tem um prazer envolvido nisso, que isso é muito saudável e que Deus não fez a mulher e depois veio lá o diabo escondido e instalou o clitóris. Eu vou sacanear com a obra de Deus. Agora vamos sentir prazer. Não tem nada disso. Deus já fez assim, uma obra completa e é extremamente saudável. Você olhar para sua mulher e ter a mesma reação que Adão teve quando olhou para Eva. Ele falou, opa, agora sim, aí sim, agora eu dei valor. Quando ele olha e fala, uau, aonde você estava escondido esse tempo todo? É isso é de Deus, isso é bênção, isso é maravilhoso. Nós somos seres completos, somos seres íntegros. Deus nos fez dessa maneira. Amor não é esse sentimento. E como a gente aprende errado, porque no mundo, e quando eu estou falando mundo aqui, eu estou falando da sociedade, o sistema, inclusive subverter essa palavra, transformando a palavra sexo em amor. Vamos fazer amor? Não, vamos transar, porque amor não é sexo, faz até parte, mas amor é uma atitude,
Eu provo que eu amo quando eu faço algo concreto por alguém. E por isso que tem que ser um mandamento. Porque se não fosse mandamento, nós não faríamos. Porque nós somos seres naturalmente egoístas. Como as crianças o são. Naturalmente egoístas. Lembre-se, toda vez que tem um mandamento, é porque você não faz aquilo naturalmente. Não é natural. Aí tem que ter um mandamento. Então, quando diz assim, ame os seus inimigos, só mandou por quê? Porque você não ama os seus inimigos. Se você amasse, não precisaria mandar. Não precisaria. Ame-se a si mesmo. Esse mandamento não tem, não precisa, você já se ama. A você já se ama. Então só há mandamento naquilo que você naturalmente não faz. Aí tem que ter um mandamento para que você possa fazer. É só assim. Então tem um mandamento que é o seguinte: maridos, amai as vossas esposas. Pum! Oh Deus, mas eu não tenho mais nenhum tesão por ela. Você não entendeu o que eu estou falando. Eu não estou falando seja apaixonado por sua esposa. Seria até legal se você fosse. Não é isso que eu estou falando. Estou falando ame a sua esposa. Não é a mesma coisa? Não. Ser apaixonado é aquele fogo, uma paixão. Isso aí vai passar. Estou dizendo ame. Cuide dela. Seja responsável por ela. Veja quais são as necessidades dela. Dê a melhor parte para ela. Ela é a parte mais frágil. Cuide, abrace. Isso é bom. Você não precisa estar apaixonado. Não é isso que eu estou pedindo. Eu quero que você cuide dela. Essa é a sua missão, homem. Que você ame, que você cuide da sua mulher. Com ou sem paixão. Eu vou me separar porque eu não sou mais apaixonado por ele ou por ela. Onde está escrito que a paixão ia durar a vida toda? Pelo contrário, é natural que a paixão vá com o passar dos anos diminuindo, e é natural, pelo menos deveria, que o amor vai aumentando. É assim. E talvez não seja à toa também que no mesmo lugar que está escrito isso, está dizendo o seguinte: mulheres, obedeçam os vossos maridos. Eu acho que se manda porque talvez não seja algo muito natural. Talvez, por quê? Fazer por quê? Talvez não seja uma coisa natural, mas eu não quero entrar nessa seara, que não é o objetivo, e eu não quero ser tido por machista. Nessa manhã que nós vamos desfocar aqui o rumo da prosa, eu não quero. Mas de fato, é o amor, que é esse dom espetacular, que é algo que é pedido de nós. E Jesus aqui voltando, ele está num momento que ele começa a falar do reino de Deus. Nós temos dois momentos muito específicos no ministério de Jesus. Muito específico. Nós temos o primeiro momento do ministério dele, quando ele inicia o ministério, ele sai da cidade de Nazaré, onde ele morava, ele se muda para a cidade de Cafarnaum, que é um lugar lindo, maravilhoso, às margens do mar da Galileia, que é uma cidade alta que tem uma vista espetacular, um lugar maravilhoso para beber um vinho, sentar ali, olhar, beber um vinho, uma vista espetacular. Ele se muda para essa cidade. Era um cara, vou dizer, de bom gosto. O lugar é lindo, realmente lindo. E Nazaré não é um lugar bonito. Ele se muda para Cafarnaum e ali ele começa o seu ministério baseado em milagres. É ali naquela cidade que ele anda sobre as águas, naquele mar que está na frente dele ali. É ali naquela cidade
que ele ressuscita a filha de Jairo, Talita Cumi. É ali naquela cidade que ele conversa com Pedro: para aí de pescar peixe, vamos pescar gente. E ali ele faz milagres, e ali ele cura, e ali ele ensina muito sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre como devemos caminhar. Tem um segundo momento do ministério de Jesus. Ele interrompe esse tempo e ele fala: vamos agora para Jerusalém. Eu vou sair aqui dessa região, eu vou sair daqui da Galileia, eu vou descer lá para a Judeia, eu vou para Jerusalém, porque está na hora de morrer. Porque todo profeta morre em Jerusalém. Eu vou para a cidade assassina, a cidade que mata profetas. Eu vou para lá. E se nós observarmos o Evangelho, nós vamos perceber uma mudança brutal do discurso de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, a gente percebe uma mudança no discurso dele, uma mudança de atitude, uma mudança no jeito dele, e aquele discurso dele, que sempre baseado no amor, na tolerância, etc., ele se torna um cara mais duro. Ele se torna um cara, ele tem palavras mais contundentes, palavras mais difíceis de entendermos, palavras mais confrontativas. Para começar, quando ele entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é o quê? De cara, ele já entra metendo o pé na mesa dos cambistas dentro do templo. Já chega criando confusão. Não, a gente não tem a imagem daquele homem de paz,